Olá, muito boa noite, queridos amigos do programa Eclésia. Estamos começando para todo o Brasil mais uma edição do nosso programa. Aqui nesse horário estamos acostumados a discutir e conversar sobre as belezas da nossa fé católica. E olha que tem muita beleza para a gente conversar, né? A nossa fé católica é maravilhosa, riquíssima. Nós estamos aqui toda semana para conversar, aprender e tentar aprofundar em um ou mais pontos da doutrina da igreja. O programa Eclésia é um programa de catequese. Estamos ao vivo, estamos começando o nosso programa agora, terça-feira, estamos ao vivo. E queremos apresentar na noite de hoje um tema interessante, uma conversa interessante sobre as revelações particulares. Será que Deus ainda fala conosco? Né? O que é uma revelação particular ou revelação privada? Sabe aquela coisa assim, ó, estamos ouvindo um rumor aqui numa região que parece que Nossa Senhora está aparecendo. Qual que é a atitude do católico em relação a isso? E as aparições, seja de Nossa Senhora, de Nosso Senhor Jesus Cristo ao longo dos séculos, que a igreja já chancelou, já aprovou o culto. Como é que a igreja chegou nessa conclusão? Enfim, esse é o assunto do programa Eclésia de hoje. E quem vai conversar comigo sobre isso é o Padre Douglas Pinheiro, que está aqui do meu lado. Padre Douglas, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Diácono. Boa noite para os que nos acompanham. Sempre um prazer estar aqui no Eclésia. Padre, esse assunto, eu tenho a impressão que no dia a dia, na sua vida como pároco, né, e na sua vida missionária também, o senhor deve ter se deparado com essas discussões aqui, né? Uhum. As pessoas às vezes podem ter preocupações legítimas, às vezes dúvida ou não entender bem do que se trata. Mas antes da gente entrar nesses pormenores das revelações particulares ou privado, vamos falar de uma maneira geral, né? A revelação divina como um todo, falando da revelação universal, né? Como que a gente identifica na história essa revelação? Ela tem um começo e um fim, para depois a gente entender, quando falar das revelações particulares, qual a relação com essa grande revelação. Explica pra gente, faz um panorama pra gente ponto de partida sobre a revelação divina. É perfeitamente plausível essa sua colocação inicial, mesmo em textos oficiais da doutrina, no catecismo e até livros de teologia, artigos científicos de teologia, nós sempre buscamos diferenciar revelação, com R maiúsculo até, de revelação ou revelações com R minúsculo. Propositalmente a grafia é distinta, porque há uma diferença. O termo revelação, ele é ambíguo no contexto cristão. Revelação com R maiúsculo, ou seja, a revelação de Deus para a humanidade. Ela começa já no início da história da humanidade com Adão e Eva. Ou seja, Deus quer dar-se a conhecer. Quando Deus cria o ser humano, Ele cria o ser humano para a sua glória, para ser receptor do seu amor, e Ele quer revelar esse amor. E o amor de Deus é revelado na própria identidade divina. Então Ele vai dando-se a conhecer. É claro que com a queda original, o pecado original, a capacidade humana de conhecer a Deus foi prejudicada. Então Deus continua, obviamente, o processo de autorrevelação, nós dizemos assim, né? Deus revela a si mesmo. Ele continua esse processo de autorrevelação, rebaixando-se, vamos colocar essa palavra, às categorias humanas, a capacidade do ser humano compreendê-lo e aos poucos ir conhecendo-o. Então, nós vemos a revelação dando saltos, né, qualitativos até em Abraão, né, a princípio, depois em Moisés, depois na nação de Israel, com os profetas. Deus vai se revelando e vai falando com a humanidade e vai falando através de uma nação escolhida para isso, que foi Israel. E a revelação contida em Israel chega à plenitude com a encarnação deste próprio Deus em Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é a plenitude da revelação, ou seja, tudo que Deus tinha para dizer de si mesmo e tudo que Deus tinha para dizer a respeito do homem, inclusive para o próprio ser humano, que deixou de ser, por causa do pecado original, deixou de ser aquilo para o que foi criado. O ser humano ficou sem rumo até sobre si mesmo. Por isso Deus se fez homem. Não só para mostrar ao homem como Deus é, mas para mostrar ao homem como ele deve ser. Então Jesus Cristo é a revelação
plena e perfeita. É por isso que a gente diz que quando morre o último apóstolo de Cristo, se encerra a revelação divina, Exato. pois aquela geração que aprendeu do próprio Cristo não está mais aqui para ensinar. Está correto Exato. pensar isso? Corretíssimo. Então, esse é o dado oficial da fé católica. A revelação, ela é concluída com a morte do último apóstolo, não porque os apóstolos tivessem canal revelatório, vou inventar essa palavra, por si mesmos. Certo. Não, porque os apóstolos estiveram fisicamente com a revelação. A revelação é Cristo. Então, enquanto as testemunhas dos mistérios, sobretudo da ressurreição, estão vivas, né, essas primeiríssimas testemunhas, então a revelação permanece ali de primeira fonte, vamos assim colocar, o que o próprio apóstolo São João diz na sua primeira carta: o que vimos, o que ouvimos, o que tocamos do verbo da vida, isso nós vos transmitimos. Então, os apóstolos são, porque testemunhas da ressurreição e testemunhas de Cristo, são a fonte primária da revelação. Morrendo o último apóstolo, então o que nós temos são, né, o período dos padres apostólicos para frente, né? Para quem não sabe, padres apostólicos são aqueles bispos que sucederam imediatamente aos apóstolos e que, portanto, os conheceram pessoalmente, né? Estiveram ali com Pedro, João, Tiago, os demais apóstolos, certo, e passaram então a transmitir aí sim já a fé dos apóstolos, porque o apóstolo ele não transmite a fé dos apóstolos, né? Ele próprio é um. Dos padres apostólicos para frente se transmite a revelação obtida pelos apóstolos. Para dar um exemplo de padre apostólico, Evóquio, Inácio de Antioquia. Sim, Inácio de Antioquia, um dos mais conhecidos, né? Ele mesmo cita a sua estadia com João, com Pedro, o próprio apóstolo Pedro. Inácio de Antioquia sucedeu Pedro em Antioquia. Então, essas histórias são narradas ali. Policarpo de Esmirna também é um padre apostólico, enfim, muitos. Certo. Então, assim, para a gente entender, a revelação divina começou lá com Abraão, Deus se revelando através dos profetas, patriarcas, toda a história de Israel, a plenitude é nosso Senhor Jesus Cristo, como o senhor explicou, e a geração dos apóstolos que ainda receberam do próprio Cristo, quando falece o último apóstolo, que provavelmente seja São João, né, por volta do ano 100, né? Então encerrou a revelação divina. Exatamente. E a revelação particular? Qual que é a diferença da revelação universal e o que é a revelação particular ou privada? Tá, olha, a revelação suprema, né, com R maiúsculo, como eu disse no início, a revelação apostólica, ela é encerrada. Agora, todos os aspectos dela se esgotam na sua explicação ou na sua compreensão? Não. Ao longo da história, se vai sistematizando essa revelação, se vai explicando melhor alguns aspectos. Então, por exemplo, né, só a título de exemplo, bem breve, a divindade de Nosso Senhor, né? A divindade de Jesus. Isso é definido no Concílio de Nicéia, em 325. O último apóstolo já havia morrido havia muito tempo. Então, isso é um dado novo da revelação? Não, não é um dado novo. É um dado que agora, por conta de ter sofrido muitas contestações, se torna sistematizado e explicitado, né? Colocado às claras. Mas já havia a fé, desde o princípio, de que a divindade habita em Nosso Senhor Jesus Cristo. De que forma essa divindade habita? Então, a igreja foi esclarecendo. Então, você tem um desenvolvimento dos aspectos da revelação, tá? Da revelação oficial, da revelação eclesial, né? Apostólica. Agora, a revelação privada ou particular, né? Como nós colocamos aí no título do programa, ela nada mais é do que alguma ingerência, né, alguma manifestação de Deus ao longo da história para aprofundar, sobretudo em aspectos espirituais dessa fé apostólica. Assim deve ser. Se ela tentar acrescentar ou tirar algo dessa revelação absoluta, então já é um critério para ela ser descartada. Ah, entendi. Então, logo de cara, esse critério já dá toda a diferença no entendimento, né? De maneira bem direta aqui, dizendo, Padre Douglas. Então, ao longo dos séculos, né,
as revelações particulares. Vamos dar alguns exemplos aqui. O que aconteceu lá em Fátima, com Nossa Senhora de Fátima, em Lourdes, o que aconteceu, por exemplo, com Nosso Senhor Jesus Cristo, quando se revelou a Santa Faustina, Santa Margarida Maria Alacoque, do Sagrado Coração de Jesus. Exatamente. Santa Brígida, Santa Margarida de Cortona, Santa Gertrudes de Helfta. Muitos santos tiveram visões ou aparições da Virgem Maria, de Nosso Senhor, de anjos. Então, isso não é novidade na tradição da igreja, da história da igreja. Agora, sempre foram necessários critérios para discernir essas revelações. Porque diferente da revelação pública, né? Então estamos falando do particular e do público. A revelação pública tem esse nome porque Nosso Senhor veio ao mundo e andou e todos o viram. Então ele revelou-se, Deus revelou-se em Cristo publicamente. E quando ressuscitado, mesmo ressuscitado, também se revela publicamente. O colégio apostólico, o grupo dos apóstolos reunidos ali, não são um ou dois, não era uma alucinação. Um público, um corpo eclesial o testemunhou. Paulo cita em uma das suas cartas que também o ressuscitado apareceu a mais de 500 irmãos vivos. Então, o ressuscitado, Jesus ressuscitado, é revelação pública. Agora, estas pessoas ao longo da história, muitos já canonizados, santos, místicos, receberam visitas, aparições que depois, né, num outro momento, a gente pode falar um pouco da natureza dessas revelações. Mas, a princípio, estamos falando do conteúdo, né? Certo. Quando Jesus aparece a eles e exclusivamente a eles. Né? E que, por sua vez, manifestavam essas aparições e os conteúdos delas aos seus diretores espirituais. Geralmente aos diretores espirituais. Certo. Não publicavam isso. E isso vinha se tornar público posteriormente. No caso de religiosos que viam Nosso Senhor, por exemplo. Né? Santa Gema Galgani foi assim. Santa Teresa de Ávila, que viu o menino Jesus, também foi assim. Agora, as aparições marianas, elas também tendiam a começar de forma muito privada e, no decorrer das aparições, elas foram tomando uma proporção. E a igreja também sempre foi se utilizar de critérios. Qual é o primeiríssimo critério para definir a autenticidade ou não, ou a aprovação ou não? Então, podemos distinguir também a aprovação de permissão. É o conteúdo. O que a suposta aparição está falando. Se aquilo que ela fala desdiz a revelação pública, que é a de Nosso Senhor, a fé apostólica, a fé da igreja, se desdiz, se pretende tirar ou se pretende acrescentar algo que não está nela, já é descartada. Tá? De imediato. Não tem como nem avançar essa discussão. Em hipótese alguma. Vou dar um exemplo. Santa Gema Galgani recebia essas visitas de Nosso Senhor. Jesus aparecia a ela. Certo. Sempre pedindo a ela penitência, jejum. Ela desejava muito ser passionista, mas muito jovem e já tinha indícios de revelações místicas. E ela era devota de São Gabriel Possente, que era passionista. Isso, famoso São Gabriel da Virgem Dolorosa, né? Então ela queria muito, mas acabou não sendo admitida no monastério. E acabou fazendo uma espécie de clausura privada, ao lado do monastério, inclusive, né? E vivia ali como uma monja na prática, embora não fosse professa, né? Não tivesse professado votos dentro do mosteiro passionista. Nosso Senhor aparecia para ela, pedia jejuns, penitências e tudo, e ela tinha o diretor espiritual também. De tanto se penitenciar, o diretor espiritual disse a ela: olha, você está prejudicando a sua saúde, você está muito debilitada, eu proíbo você de fazer qualquer penitência durante um mês. Então, o diretor espiritual, o sacerdote, a proibiu por um mês para que ela se restabelecesse. Certo. Antes de concluído esse mês, Jesus aparece para ela, novamente, dizendo: minha filha, você parou de fazer penitências, faça penitências, etc.
ela, muito sábia, porque é uma mulher espiritual, vai consultar o sacerdote, o diretor espiritual. E o diretor espiritual também, com bom discernimento dos espíritos nesse sentido, né, disse a ela, olha, Gema, muito estranha essa aparição, porque ele já vinha acompanhando e percebendo elementos autênticos naquelas revelações de Santa Gema, mas essa aparição em específico, contradizendo a sua orientação espiritual, lhe chamou a atenção. Ele abençoou a água e deu a ela e disse, olha, eu vou deixar com você esse frasco de água benta. Se Nosso Senhor aparecer novamente lhe pedindo penitência, ofereça a ele essa água. E apareceu Jesus pedindo penitência pelos pecadores, pela salvação da humanidade, ou seja, muito difícil você dizer que não é Jesus, né, interessado na salvação dos homens. Ela ofereceu a água benta. E qual não foi a surpresa? Era o demônio. O demônio travestido de Nosso Senhor. Você veja que 2 Coríntios 2 diz que ele se traveste de qualquer coisa, até de anjo de luz. Qual foi o critério? Nunca uma aparição vai desobedecer à igreja. E no caso, o diretor espiritual havia dado a ela uma ordem. Entende? Então foi um critério fundamental e infalível para discernir aquela específica revelação, aquela específica aparição. E em todas as aparições marianas, por exemplo, foram da mesma forma. Nunca os pastorinhos de Fátima se recusaram a ser inquiridos pelo pároco, né, ali da Leiria e da região, nunca, em hipótese alguma, nunca Santa Bernadette se furtou a dar todas as explicações ao pároco local, depois ao bispo diocesano, nunca. Sempre que há uma desobediência, uma beligerância, uma colisão, já é de se suspeitar. No México, em Guadalupe, Nossa Senhora pede ao contrário que vá ao bispo. Né? Isso, perfeitamente. Pede ao contrário não, né? Do que seria a ação do demônio, isso que eu quis dizer, né? Exatamente. Bom, interessantíssimo isso, padre. Agora, nós já falamos aqui em outra ocasião no programa Classe, mas para ficar bem claro esse ponto também. Né? O conteúdo dessas revelações particulares, mesmo essas que foram aprovadas pela igreja, nós devemos dar a ela o crédito do depósito de fé com a mesma, por exemplo, com a mesma ênfase que a gente dá para o magistério da igreja, até para as Sagradas Escrituras. Ué, já que foi Nossa Senhora que falou, como é que lida do ponto de vista da nossa crença em relação àquele conteúdo de fé? Olha, eu costumo dizer que as revelações privadas, elas são eu não vou dizer acréscimo porque não pode se usar essa palavra. Elas são um a mais, um plus, como se fala na língua inglesa, né? Que não acrescenta ao patrimônio da fé, mas que se for escutado, caso receba aprovação eclesiástica, coopera para que seja vivida e cumprida a revelação pública. Certo. Então, se você tem convicção da revelação pública, a ama e a vive, você não terá necessidade dessas revelações privadas, né? Do que diz Nossa Senhora em Fátima ou em Lourdes, necessidade você não terá. Agora, caso você recorra a elas, como elas já receberam uma aprovação eclesiástica, você verá que elas não desdizem a revelação pública e a fortalecem. Então são meios da providência de Deus para fortalecer, entende? A revelação pública. Ela precisa dessa fortaleza, não é uma questão de necessidade. Eu gosto de falar sobre isso no que se refere à vida espiritual. O ser humano não vive só do necessário, nós também vivemos do acidental. Né? Vamos dizer, por exemplo, do que o ser humano necessita para não morrer. Se ele tiver pão e água, morrer você não morre. Então isso é o necessário. Agora eu pergunto, você que nos assiste, qualquer pessoa, você só come pão e bebe água? Não, você come um arroz, um feijão, tem uma misturinha, faz um suco, não é uma coisa assim? A gente também vive do acidental. Quando o acidental corrobora o essencial, coopera com o essencial, dá corpo ao essencial, ele é bem-vindo, entende? Então, Nossa Senhora, por exemplo, aparece em Lourdes dizendo, eu sou a Imaculada Conceição. O dogma tinha acabado de ser proclamado. Só há 4 anos, né? Exatamente, havia 4 anos, 1854, ela aparece em 1858, em Lourdes. Ora, ela vem do céu, aparece a Bernadette
e confirma, sabe? Precisava da Virgem aparecer para sabermos que a Virgem Imaculada Conceição? Não, o Papa Pio IX já havia proclamado o dogma. Agora, você há de convir que uma manifestação mística, né, uma visita do céu, vindo confirmar aquilo que a Igreja já disse, fortalece o elan, a paixão dos fiéis, corrobora inclusive a revelação pública, que diz que o que a Igreja liga na terra está ligado no céu, e você recebe de repente uma resposta do céu confirmando aquilo que na terra foi ligado. Então isso dá, né, eu gosto de usar essa expressão, isso dá cor e sabor à revelação pública. Não existência, porque ela já existe, mas dá uma consistência. Se você não quiser, né, ouvir as revelações privadas que recebem aprovação eclesiástica, bom, não lhe fará falta do ponto de vista da revelação. Você não precisa crer em Lourdes para crer que Nossa Senhora é a Imaculada Conceição. Basta você crer na bula papal. Mas já emendo, é pecado não acreditar nesse tipo de revelação particular quando a Igreja aprova? Não consiste num pecado. Tá? É do direito do fiel. Porque a Igreja, justamente por ser serva da revelação pública, nem ela mesma tem autoridade para anexar nada a essa revelação. Ela é uma serva, é uma depositária. Então, a Virgem Maria aparece e diz algo, e a Igreja identifica neste algo que ali foi dito, nesse algo que ali foi revelado, privadamente, a uma vidente ou a um grupo de videntes. A Igreja vê que aquilo está de acordo com a revelação pública. A única coisa que a Igreja pode fazer, na autoridade que Cristo lhe confiou, é confirmar a concordância da revelação privada com a revelação pública. A Igreja não tem poder de pegar a revelação privada e anexar a revelação pública. Entende? Como alguns talvez esperassem. Não é assim? Quando o mundo, né, quando os que não são católicos olham para nós, eles inclusive dão a nós, a Igreja, esse status. A Igreja devia mudar isso, devia acrescentar aquilo. Não, muito obrigado por você achar que nós estamos com essa bola toda, mas eu preciso te informar que nós, a Igreja, somos servos da verdade, depositários dela. Ela não está à mercê da nossa manipulação. A gente não tem poder de mudar o que Cristo deixou, não temos poder de tirar ou acrescentar nada daquilo que já é revelado. Bom, esse assunto é bem interessante, padre. A gente vai para o intervalo. Na volta, eu queria primeiro destacar o que o Catecismo da Igreja ensina sobre isso, né? E a gente, e por umas questões assim, ou talvez práticas. E hoje, será que Deus ainda fala conosco? Será que nossa geração, ou a geração futura, vai se deparar com outras revelações particulares, né? É assunto do próximo bloco. Então a gente volta nesse assunto. Antes, rapidinho de ir para o intervalo, eu queria agradecer aos nossos queridos amigos telespectadores, né? Os nossos sócios que nos ajudam a manter de pé essa obra de evangelização, né? Os nossos sócios colaboram todo mês com a Associação do Senhor Jesus e permite que o programa Eclésia e tantos outros programas possam ser levados para tantas casas, né? Dentro e fora do Brasil, né? Deus lhe pague mesmo. Se você ainda não é sócio, as nossas atendentes estão lá à disposição para tirar suas dúvidas, para entender como é que você faz para receber na sua casa a revista Brasil Cristão, né? Então aproveita esse nosso intervalinho, quem sabe liga para se tornar sócio e nos ajudar a manter o nosso trabalho no ar. Aliás, o mesmo contato que a gente sempre disponibiliza aí durante a nossa conversa, se você quiser fazer alguma pergunta, hein? De repente a gente consegue encaixar a sua pergunta aqui durante o nosso papo, tá certo? Manda sua pergunta pra gente também, seja por WhatsApp, seja por telefone, tá certo? A gente vai pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para voltar nessas questões que deixamos abertas aqui, tá bom? Até já!